Eu estendo uma boa noite para você, não importa de onde você esteja, que Deus continue fortalecendo o seu coração, te aumentando a fé e te dando a esperança. Antes de a gente entrar no texto, eu queria dar uma informação importante. Muitas pessoas aqui em Belém têm nos procurado. Quando é que eu vou poder voltar à igreja? Quando é que os cultos terá a abertura para a presença? Nós estamos aguardando ainda alguns itens de segurança para que nós possamos iniciar a abertura dos templos. Então, eu peço a você um pouco de paciência. Nós divulgaremos no site, nas redes sociais da igreja, e você terá acesso a essa informação. Ainda amanhã nós temos mais uma reunião para definir os últimos detalhes, e nós estamos aguardando também, até o meio deste mês, em virtude de projeções, de aglomerações que podem trazer novos índices altos de ocupação hospitalar, e nós queremos ser prudentes. Então estamos aguardando tanto os itens de segurança, como também as últimas informações do boletim epidemiológico, para que a gente possa então retomar de forma gradativa, seguindo as orientações governamentais de segurança e saúde. Então tenha paciência, continue orando, esperando, participando com a gente das nossas redes, das transmissões, e a gente vai, no momento certo, poder voltar a estar juntos aqui para louvar e adorar o nome do nosso Deus. Eu te convido a abrir a Bíblia comigo. Nós hoje vamos dar um tema bem apropriado para esse momento. Estamos iniciando uma nova série bíblica, Remédios para a Alma, sabendo que alma na Bíblia significa vida. Então, remédios para a vida, remédios para a alma. E o remédio de hoje é o remédio para o medo. Então, seria o título dentro desse tema, como vencer o medo, como ter esse remédio para a minha vida, vencer o temor que tem nos assolado, sobretudo nas últimas semanas e meses. Nós vamos então agora juntos fazer uma oração, para que nós possamos dar início então a esse tema, pedindo a presença de Deus agora em nossas mentes, para a compreensão do que vamos estudar. Então feche seus olhos e falemos com Deus. Senhor, muito obrigado por estarmos aqui. Nós já cantamos, tivemos um momento de refletir sobre a saúde, e nós apresentamos também nossos anseios, pedidos, e agora estamos com a Bíblia diante de nós, vamos abri-la, e queremos lhe pedir que o Espírito Santo a traduza para o coração, atendendo às necessidades de cada um de nós, e falando diretamente a nós, trazendo esperança, conforto e fortalecimento da fé. Queremos aprender em Ti, como lançar diante do Senhor os nossos medos e receber vitórias em meio às lutas que temos enfrentado. Por isso, se estou falando agora e orando com uma pessoa que está com medo, com receios, por favor, que ela receba do Senhor a vitória, a paz e a libertação destes medos, porque a Tua palavra assim nos garante. Oramos em nome de Jesus. Amém. Hoje nós estamos enfrentando um cenário de crise em vários aspectos da sociedade. A crise, ela envolve não apenas o momento presente, a questão da saúde, com as centenas de milhares de pessoas que têm sido acometidas e mortas desse vírus, sobretudo com o grande número de pessoas que morrem dos outros demais motivos diversos, que são muito maiores até do que o que essa pandemia está gerando. O fato é que pessoas continuam sendo assoladas por diversos problemas. Quantas pessoas, por ocasião da pandemia, estão agora também sofrendo com a dificuldade dos recursos, não podem exercer o seu trabalho, ou estão exercendo com limitações, e diminuiu bastante os recursos financeiros, alguns planejamentos, algumas contas a serem pagas, alguns compromissos que agora não podem ser honrados. Quantas empresas, as pequenas empresas, uma grande parte têm fechado as suas portas, as médias empresas têm procurado fazer acordos com grupos de funcionários, com órgãos, para que possam continuar se mantendo. Hotéis têm se fechado, porque já não há mais o trânsito de turistas, não há mais a rotatividade de hóspedes. Os voos, companhias aéreas fortes, consolidadas no mercado, estão abrindo acordos, e algumas
fazendo uma última tentativa antes de declarar a falência. Uma crise que tem envolvido países do mundo todo, diversos lugares. Alguns lugares começou um pouquinho mais cedo, outros começou um pouco mais tarde, mas todos têm sido afetados diretamente por essa pandemia. Os temores: como vai ser a minha vida? Como eu vou conseguir saldar essa conta, aquele compromisso? O que eu vou fazer? E aí existe o medo de quem está são de ficar doente, de quem está doente ficar gravemente doente, ter que precisar de um recurso de respiração, um tratamento intensivo e não tê-lo disponível. E quem já teve a doença e já sentiu algum sintoma, como a falta de ar, tem a preocupação: será que eu posso pegar de novo? Ou alguma outra coisa pode vir ainda pior? Os medos são muitos, e eles vêm como uma avalanche que arrasta sobre todos, atingindo a todos. E a pergunta que fica é: como nós podemos vencer os temores? Eu convido você a abrir a Bíblia comigo, para juntos podermos estudar a Bíblia a partir do livro de Isaías, capítulo 43. Isaías, capítulo 43, versículo 1. Isaías, capítulo 43, versículo 1. Está na sua tela, mas você pode conferir também na sua Bíblia, e a palavra do Senhor nos diz: mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Versículo 2: quando passares pelas águas, eu serei contigo, quando pelos rios, eles não te submergirão, quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Sabe, nesse texto que nós lemos, nós temos que compreender um pouco mais quem é Deus na nossa vida. Isaías apresenta de maneira bem assim, objetiva, como deveria ser o relacionamento do povo com o seu Deus. Eu não sei como tem sido o seu relacionamento com Deus hoje, mas eu queria propor você refletir um pouco e compreender algumas questões que dão razão a gente para não viver atormentados pelo medo. A primeira razão que nós temos para não vivermos dominados pelo medo está logo no início do verso, quando Deus define: assim diz o Senhor que te criou. A primeira razão pela qual eu não tenho que ter medo é porque Deus me criou. Amigo, estou dizendo para você que agora está conosco: Deus é o seu Criador. Se Deus é a origem de tudo, se tudo converge para Deus, e a existência da vida só está em Deus, e Ele deu origem do caos à vida complexa, multiforme, colorida, diversa que temos hoje, por que duvidar que uma crise qualquer vai destruir aquilo que Ele fez com tanto amor a mim e a você? Ele vai guardar a mim e a você, amigo. Ele te ama, Ele tem um plano muito melhor para mim e para você. Deus te criou. Se Deus é o Criador e Ele fez a matéria surgir do nada, muito mais agora lidar com essas variações que o vírus está causando na matéria, com as crises, com a escassez de recursos e qualquer outro fator que pode trazer inquietude, ansiedade, preocupação. Deus é o seu Criador. Quando a gente esquece disso, quando a gente se afasta disso, a gente começa a entrar em desespero. Nunca esqueça, Deus é o Criador. Alguns acreditam que a gente veio de um organismo primitivo. Você não veio de um organismo primitivo que evoluiu. Deus te fez. Nós somos criados por Deus. Se Ele é o Criador e eu confio nisso, eu não tenho medo. Eu posso passar por lutas e provas, mas eu sei que o meu Criador estará comigo. A nossa origem está em Deus. Deus é o nosso Criador. Sabe, essa é a grande diferença entre o cristianismo e a visão científica da origem da vida. Por mais racional que seja, por mais plausível a argumentar humano, ela não pode preencher essa lacuna. Se eu surgir do acaso, de um processo evolutivo, então eu tenho que ficar realmente desesperado. Mas quando eu olho e compreendo que Deus é o meu Criador, de que Ele tem o domínio da história nas suas mãos, e de que nada é impossível ao seu poder, então eu me tranquilizo, eu não entro em desespero, eu não deixo o medo me dominar, porque eu confio que Deus é
a minha origem. Ele é a fonte da vida, e por isso que a vida jorra abundantemente dele. E ele próprio disse: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá eternamente. Amém? Deus é o Criador. E aí eu pergunto: você tem Deus como seu Criador? A sua relação com Ele é essa? Você reconhece Deus como a fonte da vida? Amigo, coloque-se nas mãos dEle, a fonte da vida. Sabe esses dispositivos que a gente usa? Para eles funcionarem, você tem que carregar, colocar numa fonte de energia. Ou então você tem que usar uma fonte alternativa conectada a ele, para dar um tempo maior de utilização. Se você desconecta a fonte, ele vai durar algum tempo, mas depois a bateria vai acabar, ele vai parar de funcionar. Com Deus não é diferente. Se eu estiver conectado a Ele, que é a fonte da vida, eu posso passar problemas. Alguns momentos eu posso estar fragilizado, mas conectado com Ele, eu terei forças para avançar, e avançar, até Ele garantir a vitória final. Deus é o seu Criador. Uma outra coisa que a gente aprende com esse texto, logo depois de Deus dizer que é o Criador, Ele fala assim: eu te formei. Por que Deus usa duas expressões que parecem a mesma coisa? Eu te criei, eu te formei. Sabe, para alguém que esteja com medo nesse momento, olhe para Deus, não aquele ser que está acima de todo o universo, e que fez surgir as coisas, e deixou as coisas de qualquer maneira. Deus, Ele formou cada coisa com detalhes. Deus interagiu. A Bíblia fala que quando Deus criou o homem, Ele se inclinou, formou o boneco do pó da terra, moldou o homem, fez cada detalhe do seu corpo, do funcionamento das células, e então soprou o fôlego de vida. Amigo, eu e você somos uma clara demonstração do Deus soberano, complexo, inteligente, planejador que nós temos. Deus não apenas nos criou, mas Ele também nos formou. Nós fomos formados por Deus. Isso mostra que Deus investiu em você. Deus investiu muito em você. Ele investiu tanto que Ele não apenas te criou, te formou, mas Ele se doou, Ele se fez um de nós, para mostrar o quanto Ele nos ama. Hoje se pensa, aonde investir? No que investir? Será que aquela empresa vai dar certo? Ou será esta? Será que é esse o caminho que eu tenho que ir nesse novo negócio? Ou é aquele? Amigo, Deus investe em nós. Ele deposita todos os seus recursos para nos salvar, nos fazer felizes. E alguns ficam pensando: mas por que então Deus está permitindo a gente passar por tantas coisas ruins? Por que então que eu estou passando por tantas provas? Nós temos um mundo afetado pelo pecado. O mundo que vivemos está contaminado pela desobediência. O plano original era não enfrentarmos nada disso, mas os problemas que nos cercam são um lembrete constante do que acontece com as criaturas quando se separam do Criador. É por isso que eu tenho mais motivos ainda para me aliar à fonte da vida, aquele que me criou e me formou, e ter convicção de que em breve Ele vai eliminar todas essas consequências cruéis do pecado, porque o pecado já não mais existirá, e não existirá mais morte, doença, pranto, dor, tudo isso vai passar. Mas até esse momento ainda precisamos aqui enfrentar por provas, mas com uma diferença: nós temos um Criador e nós temos alguém que nos formou, com detalhes, com carinho. Deus investe em você. Você já parou para pensar quantas maneiras Deus já demonstrou amor por você? Eu tenho certeza que você tem algumas experiências de vida que você percebeu que Deus te livrou da morte. Talvez ao atravessar a rua, ou um acidente automobilístico, ou uma doença, ou um diagnóstico que depois mudou de repente, com novos exames, ou alguma outra intervenção médica, alguma coisa aconteceu naquele intervalo. Histórias que mostram para mim e para você que Deus investe em nós. Deus investe, porque Ele tem uma esperança enorme de que nós usemos a nossa liberdade para nos entregarmos em suas mãos. Eu não preciso ter medo, porque o meu Criador é aquele que cuida de mim, que me forma e que quer restaurar em mim tudo o que foi perdido pelo pecado. Deus é o Criador, Deus é aquele que forma, mas o texto continua dizendo assim: não temas,
Não tenha medo, porque eu te remi. Amigo, Deus te remiu. Amiga, Deus te remiu. Sabe o que significa isso? Deus pagou o preço pelos nossos erros. Deus solucionou o problema que o pecado nos trouxe. A cruz do Calvário é o ponto alto desse plano de remissão. O momento onde Deus, que se fez um de nós, entregou a vida de forma inocente, foi julgado de maneira injusta, mas morreu no meu e no seu lugar, como a maior prova de amor do universo. Como pode aquele que é espírito se fazer matéria, sofrer e dar vida pelas suas criaturas? Que loucura isso! É incompreensível para a nossa mente, mas isso ilustra o quanto Deus nos ama. Quando eu compreendo isso, que o meu Deus é o meu Criador, que Ele me formou em detalhes, de que Ele investe em mim e de que Ele me remiu. Ele já garantiu a salvação. Ele não vai remir, Ele já remiu, Ele já pagou o preço. Deus já proporcionou para mim e para você a salvação. Não viva mais com pensamentos de culpa na sua mente. Ah, mas eu já fiz isso, eu já fiz aquilo outro, eu magoei pessoas, eu feri outras. Amigo, se você confessar os seus pecados, a Bíblia fala, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados. Em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, olha a expressão, não morra, mas tenha a vida eterna. Você consegue entender isso? Em Apocalipse diz que o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. Deus não foi pego de surpresa. Deus proporciona para mim e para você garantias de perdão e salvação. É por isso então que Isaías, falando ao povo de Israel, chama a atenção deles, diz assim: ei, não esqueçam, Deus é Criador, Deus nos formou e Deus também nos remiu. Deus nos remiu. Sabe, o acusador, ele fica levantando, erros do passado, ele fica tentando trazer à sua mente pensamentos pessimistas, destrutivos, e tem pessoas hoje que estão aniquiladas nesses pensamentos, destruídas em si mesmas, trancadas, com medo, com receios, com temores, mas Deus e o seu amor, a Bíblia diz, lançam fora todo medo. Abrace esse amor, receba a graça de Cristo. Deus te purifica. A Bíblia diz, vamos arrazoar com Deus, ainda que nossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, se tornarão brancos como a neve. Olha que transformação. Já tentou lavar uma roupa suja com uma mancha? Tenta passar algum alvejante, algum produto, não é fácil, não é? O pecado, ele causa isso, ele mancha a nossa vida, mas Cristo, Ele proporcionou o alvejante, a limpeza completa. Por isso que a sua vida, o seu sacrifício, a sua morte, pagam um preço pelos nossos erros, nos tornam justos diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Deus nos criou, Deus nos formou, Deus nos remiu. Mas o texto avança mais um pouco, e olha o que o texto diz aqui: Deus nos chama pelo nome. Deus nos chama pelo nome. Eu acho interessante isso, me lembra agora do episódio de Zaqueu. A Bíblia fala que Zaqueu era de pequena estatura, tinha um cargo importante, e ele queria ver quem era Jesus. E a Bíblia diz então que Zaqueu ficou em algum lugar esperando uma oportunidade, e percebendo que o caminho era aquele, ele subiu numa árvore e falou: vou ficar escondido aqui, pelo menos eu conseguirei ver Jesus, porque como sou baixinho, eu não conseguirei ver, a multidão cerca o tempo todo. E ele ficou ali. E a Bíblia diz que mesmo sem terem sido apresentados formalmente, Cristo, quando passou por aquele lugar, resolve olhar para cima e fala: Zaqueu. Olha que coisa, ele não sabia quem era Zaqueu, não tinha sido apresentado, mas Cristo é onisciente, Cristo conhece a mim e a você, Ele sabe os detalhes da nossa vida. Ele estava dizendo para Zaqueu: Zaqueu, eu te conheço e eu quero te chamar pelo nome, porque hoje eu quero fazer uma obra transformadora na sua vida. Sabe, nós temos 7 bilhões de pessoas no mundo, imagina, 7 bilhões de nomes, e Deus está dizendo para mim e para vocês: eu te chamo pelo nome. Qual o seu nome completo? Você casou, teve mudança do nome? Deus sabe disso.
Você não teve mudança? Deus também sabe. Deus conhece o seu nome, o sobrenome, quem é seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, seus irmãos, se o tem, sua família. Deus conhece tudo. E quando Ele chama pelo nome, Ele está fazendo uma demonstração clara. Ele está nos convidando para um plano de salvação, para um plano de redenção. Esse chamado de Deus mostra de que o Evangelho e o chamado de Deus é irresistível. O poderoso Evangelho, quando nós somos expostos a ele, nos mostra que nós nada somos sem a graça de Cristo, sem o perdão de Deus. Por isso que Paulo diz que eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder, ele é o dínamo de Deus, que ele transforma, ele explode esse coração corrompido e cria um novo coração. O Evangelho é poderoso. Sabe, quando a gente se expõe à palavra de Deus, quando a gente lê, a gente medita, a gente percebe o quanto a vida tem razão, existência tem sentido somente com a confiança da vida nas mãos do Criador. Por isso que ele fala, eu te chamo pelo nome. Esse chamado, ele é um chamado pessoal. Cada um tem uma forma de ser chamado por Deus. Eu conheço pessoas que estavam andando na rua e viram um papelzinho no chão, abaixaram, pegaram um papel, diziam um verso bíblico, explicavam uma mensagem com 2 parágrafos, a pessoa começou a chorar na rua, leu aquilo, sentou no banco, leu de novo, aí tinha um contato atrás, fez o contato, mandou uma carta, na época nem internet tinha, eu já ouvi essa história, e a pessoa estabeleceu ali um contato com alguém que lhe mandou estudos bíblicos, orou por ela, depois ela procurou uma igreja, entregou sua vida a Cristo, se batizou, e teve sua vida transformada. Outras pessoas eu conheço que estão por aí zapeando na televisão, e de repente param num canal que tem alguém falando, e ouvem aquilo, acham interessante, aumentam o volume, ficam ali, passam algum tempo ouvindo, e aí percebe que aquele programa é repetido em alguns dias da semana, e continua participando, e assistindo, e depois procura então aqueles que vivem essa mensagem, se une ao grupo de fé. Hoje eu vim para a igreja, eu precisava pegar um objeto aqui na igreja pela manhã, havia esquecido esse objeto numa sala, e aí eu vim aqui na igreja buscar esse objeto. Quando eu estava indo embora, era pouco mais de 7h15, 7h20 da manhã, era bem cedo, eu estava indo embora, eu ouvi claramente Deus falar comigo, assim, eu não sei você, essa é uma experiência minha, Deus falou assim, para um pouquinho, e vai molhar a grama da igreja. Eu parei assim, Senhor, tenho tanto para fazer, tem pessoas que cuidam disso, molhar a grama da igreja, e a voz de novo, para um pouquinho, vai molhar a grama da igreja, molha as plantinhas, vai ser bom para você, é uma terapia. Deus falando comigo, eu não tenho dúvidas. Eu peguei então a mangueira, liguei, para quem conhece a igreja do Marco, há uma grande área com muitas plantas, flores, e eu comecei a molhar, com calma, e até que foi muito bom, terapêutico, molhando a grama, molhando as coisas, as flores, e eu comecei da entrada das pessoas, o fundo da igreja, até a parte da entrada principal, na rua da igreja, e quando estava já próximo do portão da rua da igreja, uma pessoa aparece no portão, um senhor, seu nome é Aguinaldo, se ele estiver agora ouvindo a gente, eu mando um abraço para ele, e ele então olha para mim, me vê ali de boné, molhando a grama, camiseta, estava de short, bermuda, e ele fala, é aqui que a gente marca o nosso batismo? Eu falei, é aqui, você está falando com a pessoa certa, no lugar certo, vão aqui, vamos conversar. Ele de máscara, eu também, deixei a mangueira com a água onde estava, entrei com ele, ele ficou à distância, eu também, a gente conversou, eu falei, olha, você já estudou a Bíblia com alguém? Olha, de vez em quando eu venho aqui na igreja, disse ele, mas eu fico assistindo a Novo Tempo, assisto os cultos pela internet, e eu quero muito me batizar. Ele compartilhou um pouco da vida dele, das lutas, das situações que acometeram a sua família, algumas perdas agora com essa pandemia, e eu falei, olha, eu queria que a gente estudasse a Bíblia, dei para ele um estudo bíblico, propus uma oração com ele, peguei o contato telefônico dele, e a gente está conversando agora para prepará-lo, para o momento certo, ter o batismo dele. Aí eu pensei, bom, o seu Aguinaldo foi embora, já que eu molhei a parte lateral toda, eu vou molhar o outro lado. Quando eu vou pegar a mangueira
Amigo, não tinha mais água. A água acabou. Aí eu entendi. Deus estava dizendo para mim assim, olha, a sua função não é molhar grama, não é molhar planta, mas naquela hora eu precisava que você ficasse na igreja, porque se não ficasse, não encontraria com o seu Aguinaldo. E ele não poderia dizer que queria se batizar, para você poder ajudá-lo nesse processo. Sabe, Deus é tremendo. Quando Deus tem um chamado para mim e para você, Ele usa maneiras diversas. Ele coloca pessoas no nosso caminho, Ele usa a sua palavra, Ele usa circunstâncias para que Ele possa nos conduzir, porque o chamado de Deus é irresistível, é poderoso. Amigo, Deus tem muito para fazer por mim e por você. Basta nós nos rendermos a esse chamado de amor. A Bíblia descreve então, mais um pouco adiante, quando Deus fala, tu és meu, eu te chamei pelo nome, tu és meu. Sabe o que Deus está dizendo? Você é propriedade exclusiva de Deus. Sabe, na escola, quando a gente está indo para a escola, tem nossa mochila, nossos materiais, e alguém mexe, eu me lembro de criança, não é? E os pais ensinam, olha, cuida dessas coisas. E alguns pais até falam, olha, se perder eu não vou comprar outro, vai ficar sem. E eu me lembro de escola, quando alguém mexia nas coisas do outro, objetos do outro, chegava então o dono e falava, não mexa que isso é meu. Vou falar com a professora, vou falar com a tia, não é assim? Essa expressão a gente usa para dizer algo que é nosso. E Deus está dizendo assim, ei, você é meu, você é meu, você é minha. Deus está dizendo isso para você. Eu não sei se estou falando agora para uma esposa que está cansada, tem sofrido muito. Deus está dizendo para você, você é dele. Talvez agora para um homem que falhou na sua vida matrimonial, que foi infiel à sua esposa, que está atormentado agora pela culpa, Deus está dizendo assim, você é meu. Para um jovem que está com desafios, com muitas lutas, tem pensado em desistir da vida, Deus está dizendo assim, ei, você é meu. Ser propriedade de Deus, é saber que Deus vai cuidar de nós. O medo é lançado fora, quando eu reconheço a quem eu pertenço. Deus é o nosso proprietário, e se Ele é nosso proprietário, eu preciso entender o que Ele quer realizar na minha vida, no meu coração, que ajustes Ele quer fazer no nosso projeto de vida. Eu não sei que sonhos você fez e tem, como você tem administrado sua vida. Deus quer reconduzir a sua vida. Permita que nesse momento Deus refaça os planos, porque eu somos propriedade de Deus. Nós somos propriedades exclusivas de Deus. Sabe, foi feito um apanhado de expressões marcantes na Bíblia, e a expressão não temas, por incrível que possa parecer, ela é recorrente na Bíblia, e ela existe para cada um dia dos 360 dias do ano. 360 expressões na Bíblia, não temas. Você acha que é coincidência isso? É Deus dizendo claramente para mim, ei, você acordou? Não esqueça, não temas. Aí passa o dia, ops, novo dia, não é? Não temas. Todo dia tem uma dosagem de amor de Deus para mim e para você, dizendo, não temas. Que coisa fantástica isso. Deus está querendo dar para mim e para você segurança. Ele quer lançar fora os nossos temores. Ele quer trazer paz aos nossos corações. Por isso que Ele diz, olha, quando você passar pelas águas, eu serei contigo. Sabe o que esse texto está dizendo? Isaías 43, versículo 1 e 2, está dizendo o seguinte, o versículo 2, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Ele não está dizendo assim, olha, você não vai passar pelas águas, você não vai ter dificuldade, está dizendo assim, quando passares. Existe um pensamento por aí que tem caído por terra agora na pandemia, é a chamada teologia da prosperidade, porque dizia assim, vem para Cristo, entrega, faça doação, que você não vai ter desemprego, você não vai ter baixa no salário, você vai ter 2 carros, você vai ter 2 casas, vai ser tudo no dobro. Mentira, a Bíblia não fala isso. Por que está todo mundo sofrendo agora da pandemia? Todos os cristãos agora estão sendo afetados. Essa teologia, ela não é de Deus, ela é daquele outro, não de Deus. Deus está dizendo assim, olha, você vai passar por lutas, você vai passar pelas águas, pelas turbulências, mas eu estarei contigo. É como Daniel não foi livrado da cova, mas Deus esteve com ele na cova. Daniel não livrou os amigos,
os amigos de Daniel não foram livrados da fornalha, mas Deus foi com eles na fornalha. Quando o rei olhou na fornalha, não tinham 3, mas 4, andando e passeando dentro da fornalha, em chamas. E quando saíram, nem cheiro de fumaça tinham nos seus cabelos. Deus está dizendo para mim e para você, você vai passar pela luta, mas eu vou estar com você, eu não vou te abandonar, você não vai te submergir, eu vou conduzir você, te dar a vitória. Isso lembra a experiência de Israel, quando precisou passar, pisando nas águas do Mar Vermelho, e Deus abriu as águas, não submergindo o seu povo fiel, mas os inimigos que atrás foram submergidos. Sabe, Deus vai ter uma bênção especial para aqueles que confiam nele, para aqueles que com coragem, com fé, avançam, olhando para frente e crendo que Deus não vai nos deixar submergir. Avance, creia, ainda que tenha que pisar um pouco mais na água, tenha que aprofundar um pouco mais o nível, confie que Deus não vai deixar você e eu submergirmos. E ele avança no texto dizendo, quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Mais uma vez Deus está dizendo assim, olha, eu não estou querendo dizer que você nunca vai ter problema, você vai ter que passar pela água, vai ter que passar pelo fogo, vai ter que passar pela pandemia, pela crise, pelas perdas, mas eu não te abandonarei, eu vou estar com você, eu vou cuidar de você. Para nós concluirmos, eu queria convidar você agora a ler um texto da Bíblia, que reforça o quanto Deus está com a gente, Isaías 41, versículo 10, Isaías capítulo 41, versículo 10, é um texto muito bonito, bem apropriado para esse momento, e inicia com essa expressão, não temas. Olha o que diz o texto, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Que lições a gente pode tirar desse texto? A primeira lição, Deus está dizendo que nós não devemos ter medo, porque Ele está conosco. Amigo, não temas, porque Deus é contigo. Se Deus está do seu lado, você vai ter preocupação. Imagina você estar no time de futebol, e aí então você é colocado num lugar que não imaginava, e quando percebe, existe ali diversos jogadores, mas está entre eles alguns dos jogadores que são um número destacados, aí, os mais reconhecidos do futebol no mundo. E de repente você é chamado para estar no time onde tem essas celebridades do futebol. Aí você pensa, bom, eu estou tranquilo, eu estou do lado daqueles que se entendem muito bem de futebol, então eu não tenho que preocupar porque a gente vai ganhar esse jogo. Quando você olha para outro time, são desconhecidos. Você olha o time que você está, é um time de pessoas muito capacitadas e reconhecidas. Amigo, Deus está dizendo assim, ei, você está no meu time, eu estou contigo, então fica tranquilo, não tenha medo. Eu me lembro quando criança, quando dividia o time de brincadeira na rua, a gente sempre queria ficar do lado do time que tinha aqueles que sabiam mais, jogar melhor, porque a gente sabia que haviam mais chances de poder conseguir permanecer jogando. Deus está dizendo para nós, eu sou contigo, não temas. Por que mais eu tenho que aprender a não temer? Porque a Bíblia está dizendo, não temas, não temas. Deus está dizendo, porque Ele é o teu Deus. Sabe, tem pessoas que o Deus é o dinheiro, tem pessoas que o Deus é o cargo que possui, é a autoridade que alcançou na vida, é o respeito que tem das pessoas. Amigo, o meu Deus não é o dinheiro, não é nada, o meu Deus é aquele que criou os céus e a terra, que me formou com as suas mãos, e que cuida de mim, que deu a vida por mim. Esse é o meu Deus. Aonde está o seu Deus? O meu Deus está comigo aqui agora, a pessoa do Espírito Santo. O meu Deus habita no meu coração, porque eu convido Ele a estar aqui. O meu Deus garante que vai voltar presencialmente nas nuvens do céu para me buscar, e eu creio nisso. Quem é o seu Deus? Aonde está o seu Deus? Jesus quer ser rei no seu coração. Deus está querendo dizer para você, eu sou o teu Deus. Você aceita isso? Por que mais eu não tenho que ter medo? Porque a Bíblia diz que Deus nos fortalece. Deus te fortalece, amigo. Nos momentos que você se sentir fraco, desanimado, Deus está dizendo, eu te fortaleço. Eu vou te erguer, eu vou te dar forças para você avançar. Deus não vai livrar a gente da pandemia, da dificuldade e das crises que virão após a pandemia, que já estão evidentes.
Mas Ele está dizendo: eu vou te fortalecer, eu vou através da sua vida evidenciar para as pessoas que vale a pena andar comigo, vale a pena confiar em mim. Não temas, porque Ele te pega pela mão direita. Essa expressão mão direita, a mão destra, está dizendo: olha, você vai estar seguro, firme em minhas mãos, e eu não vou deixar que nada te aconteça. Eu vou segurar firmemente nas suas mãos, e mesmo ao vale da sombra da morte, não tema mal algum, porque tu estás comigo. Deus está dizendo para mim e para você isso. Eu te tomo pela mão, eu não vou te soltar. Qual pai soltaria o filho, não é? Qual mãe deixaria o filho numa situação de emergência? Seguraria até não ter mais forças. Mas Deus é incomparável, as suas forças são sobrenaturais, o seu poder é inimaginável. Ele é o Criador da vida, Ele deu origem a tudo que conhecemos e nem sabemos que existe. Por isso, ao dizer que Ele nos toma pela mão, Ele está dizendo assim: eu vou ser com você, não temas. Sabe, quando você for atormentado por esses pensamentos, lembre disso, Deus está me pegando pela mão. Sinta o toque de Deus na sua vida, te fortalecendo, te levando adiante, te dando renovação das forças. E então, você vai receber a vitória. Não temas, porque eu sou contigo, diz o verso. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Não é os seus esforços que te sustentam, não é seus negócios que te sustentam, não é seus empreendimentos e investimentos que te sustentam, é Deus. É Ele que vai te dar sabedoria para fazer tudo isso, Ele que vai dar saúde para fazer tudo isso, Ele que vai te garantir a preservação do que você conquistou. Mas, para que isso aconteça, é necessário haver uma total entrega da vida nas mãos do Senhor. Não temas. E aí, vão experimentar esse novo momento, passar pelas águas, passar pelo fogo, mas confiantes em Deus? Quero fazer para você um convite nessa noite. Talvez você esteja assistindo esse vídeo em outro momento, mas se Deus tocou no seu coração, se você reconhece que tem andado com temores, ansiedades e preocupações, e quer nesse momento aceitar a direção de Deus, o governo de Deus sobre a sua vida, quer permitir que esse livro tão maravilhoso faça parte do seu viver, eu queria nesse momento entregar a sua vida a Cristo, para que você possa estar preparado para aquele grande momento, aonde os temores não mais o cercarão, porque não haverá nenhuma circunstância que produzirá medo, pelo contrário, nós louvaremos o nome de Deus dia e noite, honraremos Ele todo instante, Ele estará diante de nós e nós diante dEle, num novo céu e numa nova terra, e nada de ruim mais nos afetará, porque não existirá mais o pecado, o mal e suas consequências, que serão destruídos eternamente. Então eu te faço um convite, aceita você esse amor de Deus, esse cuidado de Deus, essa proposta de Deus, de retirar os seus temores, aceita você Jesus Cristo como Salvador pessoal, quer você entregar-se a Ele nesse momento? Eu queria então orar com você. Se você puder, feche os olhos e vamos falar com Deus. Senhor, ora agora com esta pessoa, este homem, esta mulher, este jovem, este senhor, essa senhora, que querem agora lançar diante do Senhor os temores, os medos, as ansiedades, as incertezas. Por favor, Pai, traga paz a essa pessoa, fortalecimento, encorajamento, confiança, dependência do Senhor. Que agora a maravilhosa pessoa do Espírito Santo possa tocar essa pessoa de maneira especial, trazendo um conforto como ela nunca havia sentido antes. A presença maravilhosa dos teus anjos, do Senhor, na vida, no lar, na família, nas decisões que precisam ser tomadas, nos desafios que estão à frente, lançando fora os medos, os temores. Por favor, Pai, nos pegue pela Tua mão poderosa, nos fortaleça na nossa caminhada, para que contigo
possamos passar pelas águas, pelo fogo, mas com confiança, porque seremos vencedores. Obrigado pelo teu perdão na pessoa de Cristo. Obrigado pela certeza de que Ele voltará para nos buscar, e falta tão pouco tempo. Obrigado pelo cumprimento das profecias bíblicas e da sinalização de que esse dia está muito perto. Por isso, nos prepare, nos transforme, nos perdoe e nos fortaleça em nome de Jesus. Amém.